Gente, eu tava aqui preparando uma lista de filmes, mas antes de abrir pra geral, eu tenho que dar uma contextualizada, pra você entender justamente a importância dessa lista. Vamos lá! Em meados da década de 40, alguns realizadores italianos, como Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, queriam um cinema diferente do que se produzia em Hollywood. A ideia era levar a câmera para a rua, flagrar pessoas reais que viviam à margem, seus problemas cotidianos. Esse movimento ficou conhecido como neorrealismo italiano e influenciou a Nouvelle Vague francesa. Entre o fim da década de 50 e o início da de 60, François Truffaut, Jean-Luc Godard e outros jovens críticos de cinema desprezavam certos filmes franceses, aqueles que consideravam conservadores. Então, eles redefiniram com seus longas o cinema moderno. Era a política de cinema de autor. Para eles, os filmes tinham que levar a assinatura do diretor. E tanto o neorrealismo italiano quanto a Nouvelle Vague francesa influenciaram o cinema novo brasileiro. Não estamos querendo incomodar. Apesar de reunir diretores de estilos e vivências diferentes, o cinema novo falava dos problemas do povo brasileiro, miserável, explorado e oprimido. Eles se rebelaram contra o estilo tradicional de se fazer cinema no Brasil, aquele que tentava imitar o que vinha de Hollywood. E também queriam se afastar das chanchadas e das produções pomposas da Vera Cruz. Um dos maiores nomes do cinema novo foi Glauber Rocha, que soltou aquela frase famosa: uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Ele queria dizer que dava para fazer um cinema ao mesmo tempo básico em termos de produção e poderoso nas ideias, nos conceitos e nos simbolismos. O Glauber defendia que os meios de produção artística deviam ser usados para transformar a sociedade. E foi nesse contexto do cinema novo que surgiu um diretor super eclético e visionário, o Joaquim Pedro de Andrade. E a minha lista inclui 3 clássicos dele. O carioca Joaquim Pedro de Andrade participou de cineclubes, fez assistência de direção, dirigiu curtas, documentários e até chegar no seu primeiro longa-metragem de ficção, que é justamente o primeiro item da minha lista, O Padre e a Moça. Além de fazer parte da minha lista, O Padre e a Moça também está na lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Esse filme foi baseado ou sugerido, como está nos créditos da abertura, pelo poema O Padre e a Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Um vilarejo isolado no interior de Minas Gerais serve de cenário para uma história de amor proibido entre a única moça da cidade, por isso mesmo, cobiçada, e o padre recém-chegado. Maria. Quem faz a moça é a Helena Inês, ícone do cinema nacional. E o padre marcou a estreia na telona de Paulo José. Até então, ele só tinha feito teatro, foi chamado às pressas para substituir o outro ator que ficou doente. E sem grandes preparações, ele encarou o desafio. Paulo José também está no segundo filme da minha lista de clássicos do Joaquim Pedro de Andrade, Macunaíma. Macunaíma é outro filme que está na minha lista, na lista de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. O filme é livremente baseado no romance modernista de Mário de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Um menino negro, vivido pelo impagável Grande Otelo, cresce embalado por uma ingênua malandragem. Depois, parte para as aventuras delirantes em busca de uma pedra da sorte. Chega a São Paulo, já adulto, e branco agora, interpretado pelo Paulo José, e confirma sua fama de herói preguiçoso e mau caráter. Macunaíma inovou a estética do cinema novo ao incorporar a chanchada, graças à presença do Grande Otelo e elementos do tropicalismo, que foi um movimento cultural brasileiro dos anos 60 que influenciou profundamente a música e o teatro. Além do excepcional trabalho do Grande Otelo, Paulo José se desdobra em uma das versões do Macunaíma e a mãe do herói sem caráter. Eu também não posso deixar de citar o Jardel Filho como um industrial antropófago e Dines Fati, que faz uma guerrilheira urbana cheia de amor para dar. E chegamos ao terceiro e último filme da minha lista de grandes títulos do Joaquim Pedro de Andrade, Os Inconfidentes. Tens de tratar minha filha como um escravo trata uma princesa. A princesa do Brasil, que é o que ela será.
Esse item da minha lista também faz parte da lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Os Inconfidentes faz uma reconstituição da Inconfidência Mineira que contesta as versões oficiais sobre esse episódio da nossa história. Baseado nos autos da Devassa sobre a conspiração de 1789 e no Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, Os Inconfidentes enfoca a posição da intelectualidade na prática política revolucionária. Quer dizer, além da reconstituição histórica desse período do século XVIII, o longa também dialoga com o ambiente autoritário do início dos anos 70. A repressão portuguesa serve de metáfora para a repressão militar da época. O elenco é um arraso, o grande José Wilker é o Tiradentes, o Luiz Linhares faz o desembargador Tomás Antônio Gonzaga, Paulo César Pereio interpreta o Bueno da Silveira e o Fernando Torres é o Cláudio Manuel da Costa, um dos líderes do movimento. Graças a ti, ó grande, ó sábia, ó justa. Quando perguntaram ao Joaquim Pedro de Andrade, que nos deixou há 30 anos por que fazia cinema, ele respondeu: porque de outro jeito a vida não vale a pena. Ainda bem que ele pensava assim, porque seus filmes servem de espelho para os dilemas e contradições brasileiras do passado e do futuro. É isso aí, a gente aqui no Like dá dica para você curtir. Ouro Preto, a antiga capital de Minas Gerais, cidade-monumento que é um relicário de tesouros de arte e das mais belas tradições de nossa formação histórica, transforma-se na data de 21 de abril em cenário de imponentes celebrações cívicas. Povo e governo aqui se reúnem para honrar a memória de Tiradentes e dos heróis da Inconfidência, buscando no culto aos grandes do passado o estímulo para as conquistas do futuro.